Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Casep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que vive feliz para sempre com a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje é sobre casamento, então nós vamos discutir tudo sobre o casamento, apresentar essa questão do casamento. Então se você já está casado, casada, não está casado, não está casada, deixe seu comentário do que você achou sobre esse vídeo, sobre essas reflexões, e espero não fazê-lo mudar de ideia com relação ao casamento, caso você deseje se casar, que esse canal é um canal que deseja assim, a felicidade no amor para todo mundo, certo? Então, para começar a discutir o casamento, nós vamos falar de dados do IBGE, estatísticas oficiais, né? Nós estamos gravando esse vídeo em 2021, né? E eu tenho umas estatísticas de 2016, que foram 1.095.000 casamentos, uma queda em relação a 2015, né? no número de casamentos. Os homens se casam com, em média, 30 anos de idade, enquanto as mulheres se casam com 28 anos de idade. Isso dados de 2016. Nesse mesmo ano nós tivemos 344 mil divórcios, né? Um aumento em relação a 2020 de 4,7%, um aumento em relação a 2015. A duração média de um casamento é de 15 anos, isso é a média de duração de um casamento, então é um problema do casamento. O casamento dura em média 15 anos. Se você está se casando agora, a média é 15 anos, a gente espera que seja mais, mas pode ser menos, né? Essa é uma média. Aí esses aqui foram os dados mais recentes que eu consegui, de 2018 e 2019, para mostrar que vem decaindo o número de casamentos, né? De 1 milhão e 1 milhão e 44 mil, arredondando, para 1 milhão e 15 mil. Daqui a pouco nós vamos ter menos de 1 milhão de casamentos por ano no Brasil. Isso considerando que a população do Brasil está crescendo, né? Também tem mais isso, né? E as estatísticas mais novas também incluem casamentos com cônjuges masculinos, 2 homens, ou casamentos com 2 mulheres. Então isso também a gente tem um número mais ou menos estável, 3 mil casamentos gays e 5 mil e poucos casamentos lésbicas. Enfim, então a gente tem ou que seria casamentos lésbicos, essa palavra vai no masculino nesse caso, quando é adjetivo. Mas, enfim, a gente tem esse dado também tem sido levantado, embora a maioria ainda seja casamentos heterossexuais. Sobre divórcios, né, no ano de 2019, a gente teve um total de 307 mil divórcios, né, sendo que praticamente 200 mil desses divórcios foram consensuais. Diria que 2/3 desses divórcios são consensuais, mas a gente tem 42 mil divórcios requeridos pelo marido e 62 mil requeridos pela mulher. Então a mulher é quem mais requer o divórcio nesses, que é só uma das partes que pede, né, o divórcio. Além de gente que não declarou, de casamentos que a gente não tem, divórcios que a gente não tem essa estatística. O regime de bens desses divórcios, né, foram 15 mil em comunhão universal de bens, que é a pior situação para se divorciar, né? 272 mil, a grande maioria, esmagadora maioria, de divórcios com comunhão parcial de bens, que eu acredito que a maioria dos casamentos sejam feitos em comunhão parcial, e 10 mil na melhor situação, que seria a separação total de bens, que isso facilita muito os processos, né, na hora do divórcio, né? E além de outros 9 mil e pouco sem declarar o regime de separação de bens, que o IBGE não sabe, enfim. O casamento. Então, o casamento ele pode gerar bem-estar e satisfação. A gente está falando do divórcio, mas a gente espera que o casamento ele nasce para gerar bem-estar
e satisfação, né? Não, e o que não é uma regra para todos os casamentos, tem um terço que termina, né? Uh, ele é um fenômeno complexo porque envolve a união da singularidade de dois indivíduos distintos. Então é bem difícil isso. Vai pegar duas pessoas completamente diferentes, quer dizer, não tão completamente, senão não teriam se casados, mas cada uma tem as suas diferenças, são dois indivíduos e eles vão deixar de ser indivíduos para se tornar um só, inclusive perante a lei. A lei vai tratar os dois como uma coisa só. Né? Então isso é complexo. E na atualidade os casais estão se casando cada vez mais tarde, né? Os casamentos dos, sei lá, dos nossos pais, avós eram bem mais cedo, né? Hoje é um fenômeno que vai mais tarde, a pessoa talvez se estabiliza na carreira, é mais comum para depois pensar em casamento, né? Então eles vão priorizar essa vida social, subjetividade, ou seja, o casamento vai deixar de ser uma prioridade em prol de outros projetos pessoais. O casamento deixou de ser o principal projeto pessoal de alguém e para ter outras prioridades, por exemplo, a carreira. A gente também pode falar que hoje tem muitos casamentos alternativos. O casamento não é mais uma união de homem e mulher, ele deixou de ser associado a essa família tradicional, né? Tem casais que vão passar a morar junto com o parceiro e não necessariamente formalizar essa união. Assim, não precisa ter aquela festa. Assim, o casal se casou e tá, vive junto na mesma casa, no mesmo teto, mas não precisa nem não precisa uma oficialização nem religiosa e nem civil, nem perante ao Estado, né? Também existem casais que preferem não ter filhos por opção, assim, não queremos ter filho e não é mais obrigado a ter filhos, né? Ah, também a formação de casais homoafetivos está cada vez mais comum, sim, inclusive o próprio IBGE começou a levantar essa estatística que não levantava anteriormente, né? Então a gente tem cada vez mais casais homoafetivos e casais poliamorosos, relacionamentos não monogâmicos consensuais também são coisas assim que as pessoas fazem assim, gente, todo mundo pode sair do relacionamento, ter caso fora do relacionamento, isso é acordado entre o casal, tem regras, sei lá, não pode ter sentimento, só pode beijar, não pode fazer sexo, ou pode fazer sexo, mas não pode se apaixonar, não pode fazer mais de uma vez. Eles estabelecem o seu próprio contrato, né? O casamento é um contrato, mas vai ter casais que vão ter cláusulas mais diferenciadas nesse contrato, né? Também existe hoje uma coisa moderna, a convivência de cônjuges com filhos do casamento do outro parceiro. Né? Então assume a paternidade e maternidade de casamentos de filhos que não são deles, enfim, ou não precisa nem ser tratado como pai e mãe, mas existe uma convivência lá com filhos de outros casamentos. Né? Uh, Entretanto, na maioria das uniões, os casais eles vão expressar esse desejo de ter filhos. É uma coisa que os casais querem, né? Tem que se optar por ter filhos cada vez mais tarde também. De novo, a carreira é uma prioridade, estabilidade financeira. Depois que vai se pensar em se ter ou não se ter filhos. Mas isso são decisões, enfim, que os casais vão tomando. Mas a questão de ter filhos é uma questão que não é mais praticamente uma obrigatoriedade do casamento. Porque tem casais que optam, a gente quer se casar, enfim, ficar junto, mas não queremos o filho. Né? A permanência dos filhos adultos na convivência dos pais também passou a ser bem maior. Né? Cada vez mais tem. Os filhos ficam cada vez mais tempo dentro de casa e demoram para sair de casa, né? E principalmente na cultura brasileira, assim, na cultura americana, que é a outra que eu tenho contato, que é a outra que eu conheço, os filhos saem mais cedo da casa dos pais, né? E são incentivados até para isso. Na literatura clássica da psicologia de desenvolvimento tem o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, que é descrito como sofrimento relacionado ao fato dos filhos deixarem a casa dos pais. Então isso é o que se lê, assim, tipo, quando eu estudei psicologia, se falava nessa síndrome do ninho vazio, né, que
É um nome metafórico interessante, então os filhos, quando os filhos saem de casa e tem aquela solidão dos pais, assim, ó, nossos filhos saíram de casa e o casal volta a ficar só o casal junto, né? Então isso o nome é Síndrome do Ninho Vazio. E não precisa ser necessariamente um momento triste, pode ser um momento de redescoberta do casal, apesar de ser ruim pra quando o filho vira passarinho e quer voar, né? Como diz a música. Mas ah, ah, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa do casal se redescobrir junto, né? Só que muitos pais preferem que ah, os filhos fiquem na mesma casa, continuem morando na mesma casa, mesmo na idade adulta, justamente para evitar, talvez, essa síndrome do ninho vazio. Os pais querem, não, continua morando aí comigo, tá de boa, tá tudo bem, né? E isso é tratado como síndrome do ninho cheio. Então, tipo, já tá na hora do. Já tá grande demais pra caber no ninho, mas a criança continua no ninho, fica adolescente, adulto e continua morando com os pais. Então esse é um fenômeno que está sendo recente e se criou então uma nomenclatura que é a síndrome do ninho cheio, né? Então o filho tem muita regalia, tem mordomia que os pais oferecem, tem tudo de bom na casa. Tem também a questão econômica, o filho sair de casa, se ele não consegue se sustentar por conta própria, já é um encargo dos pais ter que pagar uma nova casa e toda aquela despesa. Então, os filhos ficam lá, assim, tipo, na casa dos pais tem roupa lavada, é bem bom de ficar na casa dos pais por causa disso, não precisa fazer comida, né? Eu já deixei meu ninho vazio, eu tenho que fazer todas essas coisas aqui. O ninho dos meus pais, no caso, né? Sobre papéis de gênero também é outra questão importante do casamento contemporâneo, né? Que a gente teve mudanças culturais que influenciaram diretamente na forma como os indivíduos eles se relacionam, né? O modelo familiar é mais igualitário e flexível. Então, hoje em dia a gente tem a mulher sendo responsável pelo sustento da casa, ela pode ser considerada chefe de família, pode ter uma renda maior do que o parceiro homem, então isso é uma coisa comum, né? Ao mesmo tempo que o homem pode fazer doméstico, cuidar de casa, cuidar dos filhos. Então, isso deixou de ter um papel claro, assim, é função da mulher fazer isso, função do homem fazer aquilo. Então os papéis se inverteram até. Hoje existe uma expectativa do casamento de ter papéis mais igualitários. As pessoas já estão se casando nessa expectativa, né? E a falta de uma noção dessas definições de papéis pode ser um dos motivos de atrito entre o casal. Tipo, pode ser que tanto o homem e a mulher esperasse que o companheiro tivesse um papel de gênero mais clássico e não aceite essa igualdade. O homem espera que a mulher ajude no sustento da casa, a mulher espera que o homem ajude nos afazeres domésticos. Então, isso pode ser um dos motivos de atrito. Ou o contrário, assim, tipo, se espera a igualdade, não se tem, enfim. Né? Então são todos esses tipos de atrito, né? Vamos falar então dos nossos problemas no casamento, que enfim são vários, enfim, né? O primeiro problema e principal que leva a divórcio é a insatisfação com o relacionamento. Então a existência de variados conflitos com que os casais faz com que os casais possuam maiores índices de insatisfação com o relacionamento, né? Então, os índices então eles estão aumentando essa insatisfação com o relacionamento, levando a mais divórcio, né? A insatisfação com o relacionamento constitui um dos principais fatores que, além disso, levam à traição. Assim, se a pessoa está satisfeita com o relacionamento, tudo bem, mas se não tá, ela pode trair. Assim, tipo, eu vou trair, estou insatisfeito mesmo, vamos trair. Se essa traição resultar numa quebra desse relacionamento, paciência, já não estou satisfeito mesmo. Então a traição, ela também ela é um dos sinais dessa insatisfação, um dos sintomas, enfim, de uma insatisfação com o relacionamento. Terapia de casais é uma área delicada da psicologia, é muito complicado por si só, já
é complicado porque tu não tá entendendo um indivíduo, tu tá entendendo a interação entre dois indivíduos, é isso que tu tá tratando, e para tu tratar a interação tu tem que entender dois indivíduos. Então a terapia de casais já é um sistema mais complexo, né? Mas pode aumentar a complicação se envolver problema de infidelidade, abuso de substância, violência. Aí fica muito delicado tratar casais que estão nisso, assim, que digamos que já estamos finalmente para terminar, né? Assim, e terapia de casais não é. O objetivo de terapia de casais não é necessariamente manter o casal junto, às vezes pode ser que a terapia de casal leve mesmo a um término da relação, às vezes é a coisa mais saudável que a gente tem para esse. Para um casal é o término, né? Então, a terapia de casal é uma coisa complicada. Eu não sou terapeuta de casal, né? Então isso. Mas isso já é algo complicado. Eu admiro muito quem faz com quem exerce com competência a terapia de casal. Sobre traição, né? Traição é a quebra de confiança do contrato entre os casais. Então, se tem um relacionamento aberto lá, que no contrato deles diz que eu posso, ainda que o contrato seja subjetivo, mas no contrato diz que eu posso fazer sexo com outra pessoa, isso não é uma traição se eu fizer sexo com outra pessoa. Mas se eu quebro o contrato, aí isso passa a ser uma traição, né? Então essa quebra acaba gerando muitas mentiras, dificuldades de comunicação com o parceiro, né? Um relacionamento que tem uma quebra de contrato do relacionamento, ele se torna mais complicado. São duas formas de infidelidade. A primeira é a sexual, que é o envolvimento físico com o parceiro, né? E geralmente homens têm mais medo dessa infidelidade sexual, sim, pelo menos é o que vai dizer a psicologia evolucionista. E a emocional, que é o envolvimento afetivo também com outra pessoa. E geralmente mulheres têm mais medo da infidelidade emocional. Assim. Então, de novo, pelo que diz a psicologia evolutiva, né? A psicologia evolutiva diz isso por conta que pro homem, se a mulher tem uma infidelidade sexual, o homem não vai saber se aquele filho é dele, ele pode investir no cuidado de um filho que não é dele, né? Isso é um problema. E a mulher tem mais medo da questão emocional, porque se o homem se envolve emocionalmente com outra pessoa, ele não vai mais ser um parceiro que vai ajudar a cuidar da prole, né? Que isso é importante, né, do ponto de vista evolutivo da mulher, que o parceiro pegue junto para cuidar da prole, né? E se ele tiver um envolvimento sexual com outra pessoa, mas continuar emocionalmente ligado, o que é difícil, mas enfim, pode acontecer, isso vai ajudar ela a cuidar da prole, né? Observa-se que diferente dos anos 80 e 90, não existe mais diferença quanto ao tipo de infidelidade e de gênero quanto à traição, né? Que antigamente homens traíam mais do que mulheres, mas hoje, não sei se é uma conquista do feminismo, mas as mulheres traem igual aos homens, enfim. Então não tem mais diferença, né? Tanto homens quanto mulheres tendem a ser infiéis ao seu parceiro com a mesma prevalência. Os casais tendem a serem infiéis a partir do segundo e quinto anos de coabitação. Entre o segundo e quinto ano, enfim, também é mais ou menos um início assim de uma infidelidade, né? Que ocorre. Evidente que isso é de acordo com estatísticas, são tendências, não vai achar que isso é para todo mundo, né? Com o passar do ano tendem a diminuir as relações extraconjugais. Então é mais ou menos nesse início, talvez, de relação que existe a traição. Se não traiu até lá, tendência não trair mais. Mas fica de olho, né? Fica de olho sempre, né? Então eu vou ficando por aqui. Esse era só algumas reflexões a respeito do casamento, algumas reflexões, alguns dados sobre o casamento contemporâneo. Nós vamos ter uma parte 2 sobre como é que o casamento se dissolve, certo? Então uma parte mais triste do casamento. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês podem comentar o que vocês acharam, falar do casamento de vocês, quem quiser, enfim. O campo dos comentários é livre para
para qualquer tipo de impressão de vocês. Muito obrigado então por ter assistido até aqui. Deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreva para aprender mais sobre ciência do amor e até os próximos vídeos.